Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. O engano de Satanás por meio de palavras persuasivas nos últimos dias. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 4. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. No sermão profético dos últimos dias, Jesus também advertiu seus discípulos dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Neste texto vemos claramente o alerta de Nosso Senhor aos seus discípulos em relação ao aumento do engano dos últimos dias. Portanto, ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ninguém é um pronome que se refere a nenhuma pessoa. Assim sendo, nestes últimos dias, em que o engano está sendo disseminado no seio da Igreja de Cristo, precisamos evitar qualquer um que promova discursos persuasivos duvidosos. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Temos que nos prevenir e se proteger contra qualquer um que tente confundir a nossa regra de fé, que está fundamentada nos ensinos dos apóstolos, profetas e de nosso Senhor Jesus Cristo, contidos na eterna palavra de Deus. Portanto, não mova-se de sua fé, que está arraigada e edificada no Senhor. Nesses últimos dias estamos cercados por pessoas que são usadas por Satanás com palavras persuasivas, cujo propósito é perverter a fé do povo de Deus. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Desde a fundação da igreja, os lobos devoradores da fé cristã vêm vestidos de ovelhas, ou seja, de crentes como filhos de Deus, com o propósito de disseminar suas palavras persuasivas. Portanto, ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ninguém significa nenhuma pessoa. Logo, devemos ter muito cuidado com qualquer pseudo, sejam doutores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, reverendos, bispos, pastores, ministros, missionários, diáconos, obreiros, líderes, discípulos e até mesmo irmãos ou crentes que têm uma palavra convincente para promover dúvidas no meio do povo de Deus e assim nos afastar do verdadeiro evangelho de Cristo. Portanto, acautelai-vos de qualquer um que queira levá-lo a acreditar, que tente mudar sua maneira de crer nos ensinos bíblicos ministrados em sua igreja, pois isso poderá mudar sua visão, missão, seu bom comportamento e a sua responsabilidade para com seu ministério no Senhor. Queridos, nesta mensagem não estamos atacando ou desonrando os verdadeiros e piedosos servos de Deus que labutam na obra do Senhor, a quem temos em grande estima e honra, mas os falsos mensageiros que vêm até vós vestidos como ovelhas, porém interiormente são lobos devoradores. Portanto, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Sutileza significa extrema delicadeza ou agudeza de inteligência, mas no grego a palavra usada para sutileza significa engano e sedução, e é usado para referir-se a pessoas de conduta enganosa e embusteira, que levam outras pessoas ao engano. Portanto, é através de tais mensagens que os mensageiros do engano conduzem suas vítimas ao desvio e de forma sutis impedem as pessoas de conhecerem a verdade. E como consequência, suas presas tornam-se cativas das astutas ciladas do diabo. Esses falsos mensageiros ensinavam filosofias mundanas contrárias à doutrina e à ética cristã. Eles estavam envolvidos com o legalismo judaico, como a circuncisão, preceitos dietéticos e guarda de dias, como também ao gnosticismo, e com precisão em suas exposições disseminavam suas heresias. Portanto, nesses últimos dias, a ação dos agentes de Satanás está se intensificando cada vez mais. Logo, devemos redobrar o nosso estado de vigilância para não sermos enganados por suas tradições e rudimentos mundanos, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não é a tradição apostólica nem judaica, mas um sincretismo de elementos apresentados, judaicos e pagãos, como angelolatria e o ascetismo, que eram práticas que se opunham ao evangelho, uma tradição humana, ao passo que o evangelho veio do céu, da glória de Deus. Aleluia.
Os rudimentos do mundo que não é segundo Cristo deve ser pensado à luz do contexto bíblico, que são uma referência aos poderes demoníacos que resistiam a Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo contesta esses rudimentos mundanos, que não são segundo Cristo. Cristo é superior a todos os poderes. Logo, não precisamos dos poderes diabólicos e nem de suas mensagens persuasivas, apresentadas pelos falsos mensageiros de Satanás, pois essas filosofias são oriundas dos homens e do reino das trevas, e não de Cristo. Há uma grande diferença incomparável entre Cristo e os rudimentos do mundo. Temos no contexto o Deus verdadeiro com toda a sua plenitude. Portanto, creia na obra redentora de Cristo. Creia no Filho de Deus que foi crucificado por seus pecados, pois Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Portanto, precisamos estar preparados para discernir e desmascarar as palavras persuasivas, ou seja, as filosofias e vãs sutilezas dos mensageiros de Satanás. Sem dúvida, esse é um dos maiores desafios da Igreja de Cristo nestes últimos dias. Portanto, não se deixe levar pelas palavras persuasivas dos tais, tornando-se presas de suas heresias. Uma vez presa em suas arapucas heréticas, dificilmente conseguirá se libertar de suas palavras persuasivas, que causam lavagem cerebral e cegueira espiritual, corrompendo assim sua trajetória na simplicidade que há em Cristo Jesus. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A mensagem do Evangelho é de fácil compreensão e qualquer pessoa, independente do seu preparo teológico ou intelectual, é capaz de entender. Portanto, cuidado com os argumentos distorcidos dos tais, pois são retóricas bem elaboradas e persuasivas para convencer o povo a crer num Jesus diferente, num Espírito Santo estranho e no outro Evangelho que não está fundamentado no Novo Testamento. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Portanto, devemos andar de acordo com o Evangelho, firmados na verdade da eterna palavra de Deus. Pois as palavras persuasivas dos agentes de Satanás sempre serão contra tudo o que cremos, pregamos e praticamos. Às vezes, há alguns pontos aparentemente comuns entre nós e eles. É aí que está o perigo, pois o inimigo está sempre tentando introduzir seus ensinos para desviar os crentes da vontade de Deus. Por isso, devemos estar atentos a qualquer um que apresenta-se com palavras persuasivas ou argumentos aparentes convincentes que não estão de acordo com a verdade da palavra de Deus. Portanto, ó Deus Pai, eu peço ao Senhor que dê discernimento e sabedoria para a tua igreja não ser enganada por palavras persuasivas dos mensageiros de Satanás. Abençoe o teu povo e os guarde desses emissários do engano, juntamente com suas filosofias e vãs sutilezas. É o que te pedimos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.